Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em algumas passagens. Abramos em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, leiam comigo o versículo 23. Leiamos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. No capítulo 6, Romanos 6, versículo 23, também leiamos juntos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos gravando. O salário do pecado é a morte. Efésios, capítulo 2. Adiantem aí, Coríntios, depois de Coríntios nós temos Gálatas, depois de Gálatas temos Efésios. Efésios capítulo 2, vamos ler o versículo 1, todos juntos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Agora vamos lá para o finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, lá pertinho do Apocalipse. Primeira carta de João, no capítulo 3. Primeira carta de João 3, versículo 4. Leiamos: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Meus irmãos e amigos, eu peço a Deus que nos dê a seriedade para encararmos este assunto, a responsabilidade, e que pensemos neste assunto com muito temor de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. A lei que foi dada aos homens. Deus mostrou na lei o seu plano para a humanidade, o seu desejo. Em havendo transgressão, isto Deus chama de pecado. Pecado. Eu já disse aqui em uma meditação que certa vez Billy Graham foi pregar numa igreja e ele falou sobre pecado. Falou do jeito que a Bíblia mostra, com a maior clareza possível. Quando ele terminou, a direção da igreja o chamou a uma sala e lhe disse: a igreja não está acostumada a ouvir esta palavra pecado, este vocábulo, ele é agressivo demais. Portanto, nas outras noites, nós queremos que o Senhor, ao invés de falar pecado, fale engano, fale equívoco, mas não fale a palavra pecado. Ele não pôde aceitar. Ele disse:
se eu tenho uma garrafa cheia de veneno, eu não vou colocar um rótulo de refresco. Eu preciso colocar que é veneno. E meus irmãos, os especialistas em várias áreas, eles também orientam a não usar dentro de casa, e principalmente com as crianças, a palavra pecado. Ela é muito forte, ela prejudica a criança em sua formação. Eu acho que Deus não sabia disso. A Bíblia está mostrando, pecado é pecado, pecado é transgressão da lei de Deus, pecado é ofensa a Deus. Agora abram comigo em João, Evangelho segundo João. Nós vamos ler agora 2 textos que são os textos básicos para a nossa meditação. Evangelho segundo João, capítulo 1. Depois nós leremos em Atos. João 1, versículo 29. Leiamos juntos. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observem bem, esse João aqui não é o João que escreveu o Evangelho, é o João Batista, que batizou o Senhor Jesus Cristo. Quando ele viu Jesus, ele que estava familiarizado com o sacrifício de animais do Velho Testamento. As pessoas levavam para o sacerdote o seu animal para ser morto, o seu sangue derramado ali como propiciação pelo pecado, simbolizando aquele que estava para vir. Agora João disse sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Leiamos juntos também. Acharam aí? Atos, capítulo 3. Nós vamos ler 19 e 20. Leiamos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Oremos. Amado Deus, estamos diante do assunto mais sério, o motivo pelo qual a humanidade sofre. Nós sofremos. Eu creio, Senhor, que o maligno não está gostando nem um pouquinho do assunto desta noite. Mas, ó Senhor Deus, eu creio que esta é a Tua vontade, é a direção do Espírito Santo, para que aconteçam coisas preciosas no nosso coração e no nosso viver. Conduze-nos, ó Pai. Mexe com o nosso coração, sensibilizando-o diante desta verdade. Trabalhe em cada um de nós. Eu te peço isto, Senhor, de coração, na certeza de que Tu estás nos ouvindo e nos atendendo. Em nome de Jesus. Amém.
fazia uma visita esta semana, no hospital, semana passada, e a pessoa vai passar por uma cirurgia na próxima quinta-feira, é delicada, é uma cirurgia de risco, ele sabe disso, um homem quase 80 anos de idade, e eu falei, sabe por que você está nesse estado? Sabe por que você veio parar neste leito? É por causa daquilo que aconteceu no Jardim do Éden, há muito tempo. Ele balançou a cabeça, confirmando que aceitava isso. É por causa daquele fato, lá no Jardim do Éden, que a humanidade está se arrastando, sofrendo, passando por dores. Quanta dor no corpo. Originalmente, nós temos a resposta lá no Éden. E alguém ainda me disse essa semana, que vontade eu tenho de conversar com Eva. Eu falei, por quê? É pelo que ela fez lá. Eu falei, não foi ela? Fomos nós. Fomos nós. Ela foi nossa representante. Ela estava representando a todos nós. Eu estava lá no Éden, na pessoa de Adão e Eva. Cada um de nós, todos nós estávamos lá, na pessoa daquele casal. Tudo de ruim, de miserável, de nojento, é por causa do pecado. Não temos outra resposta, meus irmãos. Estas desgraças no planeta Terra é por causa do pecado. Toda esta infelicidade, nós gostamos muito de trocar nomes. Culpado é fulano, o culpado é o outro. É por causa do pecado. Não estou inocentando o ser humano, aquilo que nós falamos hoje. Mas todas as nossas situações, as nossas quedas, os nossos sofrimentos, são consequências da nossa infeliz escolha lá no Jardim do Éden. Podem pensar nisso todos os dias. Estou passando por isto por causa do pecado. Estou enfrentando essa situação por causa do pecado. Esse envenenamento de toda a nossa atmosfera, de todo o globo terrestre, de todo o universo, chama-se pecado. Pecado. Eu não posso apresentar outro nome. É o pecado, meus irmãos. Pecado. O pecado que atingiu até os céus. A Bíblia diz que haverá novos céus. Por que haverá novos céus? Até ele foi contaminado. Haverá novos céus e nova terra. Deus fará tudo novo por causa do pecado. Eu quero destacar algumas coisas. Eu pediria a atenção e o interesse de cada um aqui. Não vou me delongar em cada ponto, porque são muitos. Mas eu peço que, na medida do possível, memorizem algumas coisas. A primeira delas, o pecado não deixa Deus agir. Não tem nada mais triste do que isso. Alguém diz assim, para Deus tudo é possível. Não é. Não é. Deus também enfrenta impossibilidade. O pecado impede. Deus não consegue fazer se o pecado está na frente. A palavra de Deus nos diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades causam separação.
Eu fico pensando, meus irmãos, Deus neste amor que Ele é, não que Ele tenha, Deus é amor, neste amor que Ele é, eu fico imaginando Deus dizendo: eu não posso agir, eu queria agir, mas não posso, existe uma barreira chamada pecado, me impedindo de atuar nesta vida. A Bíblia diz assim: os vossos pecados afastam de vós o bem. Todo o bem de Deus, ele é afastado por causa dos meus pecados. Ele é são afastados do meu irmão, da minha irmã, por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus chega a esconder o seu rosto. Ele tem pavor do pecado. Ele tem uma verdadeira ojeriza pelo pecado. Não pode. A santidade absoluta de Deus não pode se aproximar do pecado. Alguém poderia dizer: mas será que ele não pode fazer nada? Não pode. Não pode, ele não consegue. A sua natureza é absolutamente santa, pura. Foi por isso que veio Jesus. Foi por isso que veio Jesus. Se Deus pudesse fazer alguma coisa para evitar a vinda de Jesus, Ele teria feito. Ele não fez por impossibilidade. Foi Ele mesmo se fazendo pecado por nós, na pessoa de Jesus Cristo, é que trouxe a solução. O pecado não deixa Deus agir. Pense na sua vida. Pense cada um pensando em si. Se não está havendo aí um impedimento. A segunda coisa, meus irmãos, quanto a este assunto, a responsabilidade é individual. Individual. Quando a palavra de Deus nos diz assim: o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Lá bem no início da Bíblia, em Deuteronômio, nós temos assim: cada qual será morto pelo seu pecado. Mãe não vai resolver este problema do filho, da filha, o pai não vai, o filho não vai resolver dos pais. Cada um de nós, Paulo escreveu aos Romanos, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A responsabilidade é individual. Se nós pudéssemos fazer alguma coisa pelo nosso ente querido, podemos aconselhar, podemos orientar, podemos fazer uma série de coisas, mas a palavra final é dele. É dele, se quer ou não, se deseja ou não. Mas outra coisa, meus prezados irmãos, como a pessoa passa a ter conhecimento do seu pecado? Porque muita gente gosta de tentar argumentar. Mas fulano, ele é inocente. Meus prezados irmãos, a Bíblia diz: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nós vimos na primeira carta de João, pecado é a transgressão da lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei, meus irmãos, não é só aqui nas Escrituras, ela está impressa no interior de cada pessoa. Cada pessoa é habilitada a reconhecer o que há de errado consigo mesma. Cada pessoa tem esta habilitação de reconhecer como é que está o seu estado, porque a lei foi impressa, Deus imprimiu em cada um. E como se isso não bastasse,
Ele providenciou para que tivéssemos a lei escrita, que é a Bíblia Sagrada. Ainda mais uma coisa, a Bíblia nos mostra que não devemos ser cúmplices de pecado de outrem. Olhem bem, olha que cumplicidade diabólica. Ela está nos exortando, quando a palavra diz assim, de Paulo a Timóteo: não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Quer pecar, que vá sozinho, eu não vou acompanhar. Quer viver uma vida na lama, que vá sozinho, eu não posso me comprometer. Esta cumplicidade, eu me impressiono muito, e eu sou um estudante de Apocalipse, quando falando da Babilônia, mostrando ali a figura da grande Babilônia, o Senhor Deus disse assim: retirai-vos do meio dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. Retirai-vos do meio dela. A pessoa às vezes se une a alguém que está contrariando a Deus, que é desobediente à palavra de Deus, que vive uma vida pecaminosa, e outros vão se aproximando e vão se simpatizando com estas atitudes sujas, reprovadas pelo Senhor nosso Deus. Mas, meus irmãos, e quanto ao perdão? Estou falando de pecado, que a Bíblia diz que é pecado, as infelicidades da humanidade, todas elas são por causa do pecado. Estamos mostrando que o pecado, cada um é responsável por si, diante desta fortíssima realidade. Estamos dizendo que não devemos ser cúmplices, não deve haver cumplicidade, cada um procurar se resguardar para o seu próprio bem, para a glória do Senhor. Mas e quanto ao perdão de pecados? Os irmãos viram, leram comigo, quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tira o pecado da humanidade, ele tira o pecado dos arrependidos, dos quebrantados. Quando Davi orou, Salmo 51, ele falou de contrição. Ele tira pecado dos contritos, dos compungidos, daqueles que realmente se prostram diante dele, sofrendo por causa desta ofensa a Deus. Ofensa com pensamentos, ofensas com atitudes, ofensas com descasos, ofensas com negligências, ofensas com barateamento de coisas tão sérias. Ofensa. Tira o pecado. E quando Lucas, escrevendo Atos, no texto que nós lemos lá no capítulo 3, ele fala de arrependimento, para a remissão de pecados, para que venham tempos de refrigério. Meus irmãos, eu disse no início, Deus se fez homem, Deus se humanizou, porque o pecado, o ser humano que foi aquele que absorveu, manchou e transmitiu o pecado. Então, somente um humano poderia pagar o preço. Foi por isso que a palavra de Deus nos mostra que ele se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, é a vinda do Senhor Jesus Cristo que resolveu o nosso problema. Eu gosto muito de ler, quando o salmista, lá no Salmo 32, diz assim: bem-aventurados aquele
cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ah, meus irmãos, quando eu paro diante disso aqui, eu falo, eu sou um bem-aventurado. Deus me concedeu e me concede esta honra de ser uma pessoa feliz. Não é porque tenho isto ou aquilo, não é por causa de qualquer situação humana, mas é porque sou um perdoado. É isso que faz da pessoa uma pessoa feliz, pessoa perdoada, perdoada. Quando o profeta disse, abram comigo lá em Isaías 1, é importante que leiamos. Isaías 1, é um texto que eu repito a sua leitura constantemente. Isaías 1, versículo 18, diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. É Deus quem está dizendo. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ele está chamando, vinde. Eu quero mudar este quadro. Pode ser o pior pecado, o mais escandaloso, vai ser mudado. Você vai se tornar branco como a neve. Olha o poder purificador do sangue do Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Isaías, quando ele recebe aquela visão do alto, quando ele viu Deus no seu alto e sublime trono, ele disse, ai de mim, estou perdido. Quando houve este reconhecimento, um mensageiro de Deus, com uma tenaz, um alicate, foi lá e pegou uma brasa viva, tocou nos lábios de Isaías. Aquela brasa representava o sangue de Jesus Cristo. Quando tocou nos lábios de Isaías, ele ouviu a voz do Senhor dizendo, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Pronto. Ele que estava dizendo, ai de mim, agora ele estava se sentindo uma pessoa leve, perdoada, purificada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quem matou o Senhor Jesus Cristo não foram os guardas romanos. Quem matou o Senhor Jesus Cristo não foi aquele que lançou nele aquela lança. Quem matou o Senhor Jesus Cristo foram os meus pecados. Pelo amor de Deus, não esqueçam isto, nunca. Os pecados dos eleitos, os pecados daqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Jesus foi morto pelos nossos pecados. Os nossos pecados assassinaram o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão lembrados que ele disse lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? É como se o Pai estivesse dizendo, os pecados dos redimidos é que não me deixaram ver você. Eu fui impedido por causa dos pecados. E meus irmãos, se já sabemos de tudo isto, nos resta hoje, num reconhecimento sincero, fazer confissão de pecados. Fazer confissão, reconhecer pecado. Eu não vivo errando, eu vivo pecando. Eu não estou me enganando, eu estou pecando. Não são equívocos na minha vida, são pecados na minha vida. Esses pecados é que trazem a infelicidade para nós. Perda de sono, quantas vezes? Intranquilidade, situações críticas no seio da família. Dificuldades dentro da igreja. Pecado,
pecado, pecado, tudo por causa do pecado. Os hospitais estão superlotados por causa do pecado. A marginalização de criminosos está cada vez mais efervescente por causa do pecado. A criminalidade por causa do pecado. Não temos outra palavra. Eu vejo na Bíblia Neemias, Esdras, Elias, Jeremias, sofrendo pela nação por causa da pecaminosidade da nação. Eles jejuavam, eles se prostravam num ato de intercessão para Deus usar de misericórdia por causa do pecado. Qual tem sido a nossa atitude com respeito aos nossos pecados, aos pecados da nossa família, aos pecados da sociedade brasileira, aos pecados do povo evangélico? Que atitudes temos tomado? A palavra de Deus sempre fala de confissão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Meus prezados, é tempo de um verdadeiro arrependimento. Paremos de culpar a quem quer que seja. Paremos. Olhemos a situação grave na nossa vida e daqueles que estão ao nosso redor por causa do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava meditando hoje em um texto precioso lá do profeta Isaías, quando fala assim: lançastes para trás de ti todos os nossos pecados. Olhe bem, o servo de Deus dizendo a Deus: lançastes para trás de ti todos os nossos pecados. É isso que Deus quer fazer com os nossos pecados. Eu quero que os irmãos saiam daqui pensando seriamente nisto e procurando o arrependimento sincero para vir o perdão de pecados, a purificação dos pecados, para que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Ele quer refrigerar o nosso coração, a nossa alma, muitas vezes tão atribulados. Amém.